Oi gente, meu nome é Bia, sejam muito bem-vindos ao Biblioteca Viajante. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um filme que muitos fãs da saga do Invocação do Mal estavam esperando, a continuação do filme da Freira. Então a gente se prepara porque hoje eu vou estar falando sobre os personagens e o enredo do filme. E vai ter spoilers. Então se você não sabe nada sobre a Invocação do Mal, eu recomendo vocês assistirem a saga explicando toda a história que eu vou deixar aqui nos comentários, que é do canal Piuí, que é um canal que eu gosto bastante, que eles falam bastante sobre filmes, e principalmente filmes de terror e sagas de filmes. Então, gente, vou deixar aqui a saga pra quem não assistiu nada de Invocação do Mal ou não lembra a história, e depois vocês vêm pra assistir sobre o filme da Freira 2. Ou se você também não assistiu o filme da Freira 2, assiste antes de ver esse vídeo, porque eu vou estar dando alguns spoilers. Bom, gente, agora eu vou estar falando um pouco sobre o enredo e os personagens. Um dos personagens que mais aparecem, né, é a Irmã Irene, o Maurice, a Débora, a Sophie, a Kate e a Freira, né, que é a vilã da história. Bom, gente, pra quem não lembra, a Irmã Irene foi a que derrotou a Freira no primeiro filme, junto com a ajuda do Maurice, que salvou ela, que voltou, né, lá naquele convento pra pegar ela e tirar ela das garras da Freira, que ela tava sendo afogada. E teve toda aquela cena de luta bem legal, né, do primeiro filme. A Débora é uma nova freira que vai atrás, junto com a Irmã Irene, pra ajudar a derrotar a Freira, já que o padre que tinha ajudado ela no primeiro filme faleceu, infelizmente. Sophie e Kate são duas personagens novas. Kate é a mãe de Sophie e é professora num internato onde a freira pretende atacar. Maurice, que está possuído pela freira, vai até esse internato, né, e fica lá por um tempo. Ele se apaixona pela Kate, tem um romancezinho entre os dois durante a história. A Sophie é muito fofinha, ela é uma criança super divertida, eu gostei bastante dela como personagem. E daí, todo o desenrolar da história é do da freira querer ir atrás dos olhos da Santa Luzia. E eles mencionam toda hora a santa durante o filme, falam dela umas 5 vezes o nome dela no filme inteiro. E daí tem várias cenas assim que são bem forçadas, até mesmo pra freira. Esse filme, assim como o primeiro, nos seus elementos de suspense e de terror, ele tem os seus momentos bons e ruins. Alguns momentos bons que, na minha opinião, foram bem no comecinho, quando o Maurice está saindo da igreja, logo após ter matado o padre, que é a primeira cena que mostra ele matando nesse filme, né? Ele não, a freira. Ele tá saindo e nesse eles usaram um artigo que eles tentaram usar no primeiro para dar um jumpscare, que não deu certo. Mas nesse eles usaram só para demonstrar que a freira ainda estava ali. Que é o Maurice andando e atrás dele a sombra da freira. Eu achei uma cena muito interessante, ficou bem legal desse jeito, né? E uma outra cena que eu achei também... São mais duas cenas que eu achei bem legal que eles usaram. Uma é a Irmã Irene, ela encontra o menininho que estava com o padre, que está vivo ainda. Ele viu o padre morrendo e sobreviveu. E daí ela pega e vai atrás dele, só que quando ela vai atrás dele, ela se vê num beco sem saída e uma estande de revistas na frente dela. E essa cena é muito legal, porque você fica assim, nossa, o que vai acontecer? Dá pra ver que a freira vai dar um susto, porque já começa aquela música alta que tem bastante nesses filmes, né? Como teve no Chorona, que é o do mesmo diretor. Aí as páginas começam a se virar e você fica, tá, vai formar a imagem da freira e vai dar um susto. Aí começa a formar a imagem da freira e essa cena se prolonga bastante. Mas eles usaram de um jeito que ficou bem legal, né? A hora que forma a imagem da freira ficou bem interessante. Não ficou bem longa, mas ficou legal a cena se ela fosse mais curta. Se fosse tipo uns 30 segundos, daria um medo maior. E se fosse com menos som alto. E uma outra cena que também é bem interessante é quando a freira decide que ela vai atacar a Sophie, que é a filha da Kate, que é muito amiga do Maurice. Aí a freira começa a ir atrás dessa menininha que tá sozinha, e daí ela vai até um corredor e ela dá cara a cara com a freira. Aí ela fica olhando pra freira assim, ela começa a correr, ela dá de frente com a freira numa curva de uma escada, e daí a mãe dela chama ela. Aí quando ela vira e volta pra olhar, não tá mais a freira, mas se você prestar atenção na onde ela tá olhando, que tá a parede toda descascada, você vai perceber a forma da freira. E ficou uma cena bem interessante, de bastante tensão. Os efeitos especiais e a maquiagem desse filme estão relativamente melhores do que no primeiro. A freira tá bem mais interessante, chama bem mais atenção, por conta que no começo do filme ela tem os olhos bem claros, né, igual é no primeiro. E daí no final ela tem aquele olho lá amarelo, bem marcante, que a gente vê nos outros filmes que ela aparece. Mas tem uma maquiagem que, na minha opinião, ficou bem ridícula, que é a de um bode, bem no final do filme. Porque no começo do filme, nesse internato, uma das meninas que faz bullying com a Sophie fala pra ela que nesse vitral que tem numa capela, que tem nesse internato, tem um vitral que tem um bode que tem um olho vermelho. Que daí depois as meninas descobrem que é um enigma, que é
bem óbvio, bem no começo você vai falar assim, você vai assistir, você vai falar assim, tá, é um enigma que depois eles vão ver. É algo bem óbvio. E daí... Daí a menina que tá fazendo bullying fala pra Sophie, você tem que ficar olhando no olho dele. Se você não olhar no olho dele, o diabo vai vir atrás de você. Daí toda vez que a menina entra na capela, ela fica encarando o bode. E é até engraçado algumas vezes quando ela faz isso. Porque tá numa cena super tensa, dela fica olhando pro bode. Aí elas perguntam, mas o que você tá fazendo? Não pode tirar o olho do bode? Não pode. Aí, no cinema, quando eu assisti, teve gente até que deu risada nessa cena, juro pra vocês. Daí, bem no final do filme, quando todas as crianças do internato entram na capela pra se proteger da freira, pra se proteger da freira, o que tava perseguindo elas, que a princípio era a diretora do internato, se transforma no bode e o bode que tava no vitral desaparece. Só que é um bode tão feio, gente. Ele parece aquele... não sei o que é, aquele bicho do Esquadrão Suicida 2, esse aqui, é igualzinho. É muito estranho. Na minha opinião, ficou bem estranha a maquiagem, ficou bem estranha, né, os efeitos especiais dele. O jeito que ele se mexe é esquisito. É muito estranho pra mim, assim. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? É um bode? Eu não sabia se era um bode, se era um lobisomem. Eu não sabia o que era nesse momento. O diretor Michael Chaves claramente esteve bastante ocupado assistindo Pânico 5 de várias e várias vezes, porque nesse filme ele tem várias cenas que são bem similares. Não, tipo, em roteiro e em gravação, mas na extensão, pra dar o susto. Porque no filme do Pânico 5 tem aquela cena que o Wes, ele abre a porta da geladeira e começa a música de tensão. Na hora que ele fecha, você espera ver o Ghostface. Então ele viu aquilo e falou assim, vou fazer igual, mas vou fazer diferente. Vou copiar, mas vou fazer diferente. E daí, nesse filme, várias cenas que ele podia ter encurtado bastante, ele prolongou o máximo possível. Várias cenas que o susto podia ter sido rápido e teria sido assim, beleza, foi um susto da hora. Ele alonga tanto, mas ele alonga tanto, que se você for como eu e não gosta de som alto no cinema, você vai passar 50% do filme tampando seu olho, porque 50% do filme é com um som alto na sua orelha de música de suspense. Então 50% você vai achar que vai vir um susto e não vai vir. Você vai ficar, tá vindo música alta, vai vir susto, vai vir susto. Você vai tampar a cara assim, aí vai parar a música, tá? Daí você tira a mão do olho. Aí começa a música de novo. Aí começa e acaba a música 5 vezes, aí você desiste de tampar, você fica assim, tá, cansei. Aí te dá um susto, você fica, nossa, perdeu o clima do susto. Teve uma recepção boa para o público que assiste, né, para nós, espectadores, mas não teve uma recepção muito boa pela crítica. Teve uma nota 63% para os fãs e de 51% para a crítica. Além disso, ele arrecadou 83,5 milhões de dólares somente na estreia. Então, assim, é um filme que foi bem aceito, mas ele não atingiu as expectativas, pelo menos na minha opinião, do que eu esperava para a Freira 2. Porque ele simplesmente tirou tudo de ordem e agora eu quero ver a Warner organizar isso. Porque não me lembro em qual Invocação do Mal aparece, mas eu lembro que aparece o Ed e a Lorraine Warren falando sobre o exorcismo de um franco-canadense que eles fizeram, que claramente era o Maurice quando eles falaram pela primeira vez, só que não é, porque assim, o Maurice foi exorcizado nesse filme, eles mataram a Valak, mataram. Não dá pra saber se realmente mataram, porque a gente achou que matou no primeiro filme, mas não tinha. Não tinha porque tinha ido pro Maurice. Mas agora a gente acha que matou, mas talvez não tenha. Então assim, eu quero muito ver como é que a Warner vai fazer pra organizar tudo isso. Bom, gente, na minha opinião, Freira 2 foi um filme de terror que lançou esse ano, claramente, né? Mas ele não atingiu minhas expectativas como fã da saga Invocação do Mal. Eu esperava um pouquinho mais, esperava umas cenas mais bem dirigidas por conta da troca de diretores que teve do primeiro pro segundo filme, mas não teve tanta porque veio o Michael Chaves, que fez o Maldição da Chorona. Foi um filme bem interessante de assistir. Se você não assistiu nenhum filme da saga Invocação do Mal, mas assistiu Freira 2, você provavelmente gostou do filme, porque ele, como um filme solo, como Freira e Freira 2, é um filme interessante. Mas, se você for pegar em conta toda a história de Invocação do Mal, eu não sei como é que a Warner vai encaixar ele lá, porque ele se passa em 56. 4 anos antes, mas alguns anos antes, né? 4 seria para a década de 60. Eu acho que eles fizeram aquele Ed Lorraine Warren de 63, que é aquele caso. Eu não sei como é que eles vão fazer para encaixar na história, porque são 7 anos mais ou menos até onde Ed e Lorraine começaram. Então, assim,
E também eu quero ver eles explicarem o franco-canadense que a Ed e Lorraine fizeram, o exorcismo. Mas bom, gente, foi essa a minha opinião sobre o filme da Freira. Teve bastante spoiler, me desculpe, mas assim, eu tentei cortar bastante. Esse filme é, assim, interessante, de um jeito estranho, né? É um filme Invocação do Mal, então assim, depois de Invocação do Mal 1, eles realmente seguiram fazendo só filmes de personagens extras para render bastante bilheteria, o que realmente funcionou. E depois dessa cena pós-crédito, eu tô achando que vai vir o filme do Homem-Torto. Não duvido de mais nada, eles vão seguir com mais filmes spin-offs e eu não sei qual que vai vir agora, ou se é alguma coisa de Invocação do Mal 4. Mas bom, gente, deixa nos comentários se vocês assistiram algum filme do Invocação do Mal e se vocês gostaram deles. E se você assistiu o Freira 2, qual foi a sua opinião? Você concorda ou discorda comigo sobre como foi o filme? E não se esqueça de deixar um like, se inscrever e compartilhar para algum amigo também ver um vídeo desse.